Sejam bem-vindos ao canal Paz na Guerra. Shalom, shalom. Muitos buscam, né, a paz com a ausência de conflitos, mas aqui nós entendemos que a verdadeira paz é a autoridade estabelecida no meio da batalha. Então, esse canal nasceu para ser uma ferramenta de revelação do espiritual da palavra, o que está por trás das letras, por trás das palavras, indo além da letra, para alcançar o espírito que vivifica. Então, nosso objetivo é, é um só: tirar a verdade bíblica do campo da teoria e aplicá-la diretamente na sua vida prática. Aqui não falamos apenas de conhecimento. Aqui nós vamos falar de ativação. Se você sente que o seu ministério está travado, que seu chamado precisa de um despertar, ou que sua vida espiritual carece de um alinhamento profético, então você está no lugar certo. Porque eu tenho experimentado isso diante de Deus. O Senhor tem ministrado isso no meu coração. Não sou a fonte principal, pelo contrário, eu tenho sentado aos pés de homens e de mulheres de Deus que têm as marcas de Cristo e têm ensinado esta geração. Essa geração não é só uma geração de novos, é a geração que está como soldados de uma guerra, soldados de uma batalha, em um tempo onde precisamos nos levantar com revelação do Senhor. Então, prepare seu coração para ser confrontado pela verdade e impulsionado pelo poder de Deus. Então, vamos juntos destravar o que está retido e colocar em movimento o governo de Deus sobre a sua história, assim como eu tenho colocado na minha história. Então, a paz na guerra, onde o espiritual governa o natural. Esse aqui é o principal foco do canal. O espiritual governando o natural. O governo do espiritual sobre o natural. Mas como saímos da teoria para a prática? Como esse chamado que arde no seu coração se torna um governo real? Como esse chamado no meu coração se torna um governo real? A resposta está em entender o que o mundo espiritual governa o natural. Esse é o ponto principal. Porque muitas vezes tentamos resolver problemas financeiros, ministeriais ou emocionais apenas com a força humana. Mas a ativação que você precisa hoje depende de acessar as leis do reino para que o seu governo se estabeleça. Você precisa compreender dois movimentos que parecem opostos, mas que são as chaves da sua vitória: a entrega que multiplica e a descida que cura. Aqui já são dois códigos, querido. A entrega total que multiplica e a descida que cura. Então vamos entrar nos segredos de 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 5, para que possamos entender o que acontece entre o pão e o Jordão. Eu quero orar, iniciando esse ensino que eu pedi lá no Instagram para quem viesse aqui no meu canal, que está começando hoje, tá? E como quero falar da primazia do primeiro, eu quero dedicar esse primeiro estudo, esse primeiro vídeo, ao Senhor Jesus Cristo, dentro desse propósito do espiritual governando o natural. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento eu quero te agradecer, te exaltar, glorificar o teu santo nome. Senhor, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou ouvindo de homens que têm marcado gerações, aquilo que eu estou aprendendo de, de judeus messiânicos, com tanta propriedade, com tanta autoridade, aquilo que queima no meu coração, que eu consiga ministrar e expor de uma maneira simples e poderosa, em nome de Jesus. Querido, dessa ministração, quero falar do primeiro tópico, o segredo da multiplicação e a lei da descida.
o despertar da visão profética. Eu acho que é isso, querido, é o despertar da visão profética. Então, por isso nós estamos juntos nesse ambiente aqui virtual, né? Vai ficar gravado aqui, que você possa compartilhar, que você possa deixar seu joinha aí. Isso é importante, é. Mas o que eu no meu coração é registrar o que Deus está dando. Quando eu estou na minha devocional, Deus me revela, eu já quero logo compartilhar isso, compartilhar com os meus discípulos, compartilhar com os meus filhos, compartilhar com a minha esposa, com os meus irmãos. Então esse é o desejo. E as escrituras não é apenas um livro de história, ela é um manual de princípios vivos. Então, cada relato guarda chaves que, quando compreendida, destravam realidades no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Eu creio nisso. Então, hoje não vamos apenas ler um texto. Vamos sintonizar nossa vida com o relógio do Criador. Vamos mergulhar nos segredos de 2 Reis 4 e 5, que, que hoje foi o meu devocional, junto com os judeus de toda parte do mundo. Eles leram essa mesma porção, esse mesmo texto de Reis hoje, e eu pude ser ministrado poderosamente na minha vida, e nós estamos aqui para ativar o fluxo de provisão e restauração profunda da nossa alma. Prepare-se, pois o que vamos ministrar aqui hoje vai além de uma lógica humana. Para mim, eu tive essa resposta, é além da lógica humana, é uma ativação para quem deseja governar em espírito, querido. Esse é o foco importante. E o primeiro princípio aqui da multiplicação é o fluxo da abundância. Quando eu li e estudei sobre 2 Reis, eu vi aqui algo profundo espiritual, que é um fluxo de bênção de Deus para nós. O fundamento desse ponto está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 a 44. Não vou ler todo, mas eu quero ler aqui o principal. E veio um homem e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. E disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Comerão e sobejará. Então, a profundidade desse texto, o milagre da multiplicação, não nasce de uma necessidade mágica, nasce de um princípio de honra. O texto enfatiza que o homem trouxe as primícias, que representam os primeiros frutos. Então, no reino, quem governa o primeiro, governa o todo. É assim o princípio da primícia. Se você entrega o primeiro para pagar a sua conta de luz, você teme mais o corte da sua energia do que ao Criador. Então eu acredito assim. E como este servo, ele trouxe tudo o que ele tinha. A Bíblia enfatiza isso. Ele trouxe 20 pães de primícias. E o profeta fala para ele: pega esses 20 pães, a sua primícia, e alimenta os 100 homens. A conta não fecha. A conta de 20 pães alimentar 100 homens, a conta não fecha, não tem como resolver essa situação. Já vimos isso no Novo Testamento também, que Jesus multiplica os pães, os discípulos ficam assim, pasmados com aquilo, porque é impossível alimentar uma multidão com 20 pães, aqui no texto que nós estamos lendo. Então, ao comandar a distribuição de 20 pães para 100 homens, Eliseu ativou o fluxo divino que faz o pouco se tornar muito. Porque no texto, se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala para o profeta: manda distribuir porque vai sobejar. O segredo é este: a provisão não segue o tamanho do problema. O, a, a provisão, ela segue a voz do Senhor, que é liberada quando você o coloca em primeiro lugar. O servo trouxe 20 pães e disse: profeta, está aqui 20 pães. O profeta falou:
alimenta os 100 homens. E naquele momento, o servo disse: Não vai dar. O profeta disse: Vai. E Deus disse que vai sobejar. Ele distribuiu, todos comeram, e ainda assim sobrou daqueles pães. A lei da primazia estabelece que o milagre da multiplicação em 2 Reis, capítulo 4, não foi um evento aleatório, mas o resultado direto de um princípio de honra ativado pelas primícias. Então, no reino de Deus, o primeiro detém o direito legal de governar sobre o todo. O que significa que, ao consagrar a primeira parte de um recurso ao Senhor, você retira esse elemento da esfera da escassez humana e coloca sobre a jurisdição do fluxo de abundância. Aquele homem, o servo do profeta, ele estava analisando quando ele disse que não ia dar para alimentar os 100 homens com 20 pães, porque a mente dele estava nessa terra. E toda vez que nós olhamos para as coisas de Deus no nível de terra, nós não vamos conseguir ver o sobrenatural. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos espíritos e nós devemos buscar as coisas do alto, porque a nossa mente tem que estar nas coisas de Deus. Nós temos que entender que Deus, o Deus que nós servimos, ele é o governo de todo o universo. E quando nós colocamos o nosso coração em Deus, no nível dessa terra, nós não conseguiríamos ver o milagre. Mas quando nós colocamos a nossa mente, o nosso coração em Deus, que é soberano, que é digno, que é majestoso, nós vamos entender o milagre. O milagre pela fé. Então, assim, a provisão divina não responde à lógica da necessidade ou o tamanho do problema visível, mas sim a voz do Senhor, que é liberada no exato momento em que é colocada em primeiro lugar na prática. Então, transformando o que era insuficiente em uma semente capaz de não apenas suprir, mas transbordar. Então, compreenda isso aqui nesse tópico. Honra como chave. O milagre é a resposta espiritual ao ato de priorizar a Deus com o melhor e o primeiro. Se você só tem um, priorize o Senhor. Se você só tem dois, priorize o Senhor. Não é a quantidade, é quando você coloca. A Bíblia, no texto que nós estamos lendo, ele está dizendo: aqui está os 20 pães, o meu primeiro. Talvez seja a primeira assada da fornalha. Está aqui o primeiro. O profeta diz: alimenta. A lógica nós não vamos entender, mas se nosso coração estiver em Deus, se a nossa mente estiver em Deus, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso falar, nós vamos entender que a chave para o milagre é entregar a Deus o primeiro. O governo do primeiro, entregar a primeira parte, dá ao Criador, presta atenção aqui no que eu estou dizendo, dá ao Criador direito legal de multiplicar os 100% restante. Mas eu só tenho dois pedaços. Entrega o Senhor, porque aquilo que falta, Ele vai consagrar e você vai ver a multiplicação. Então, a provisão do reino de Deus na atmosfera espiritual, nesse código que secreto, a provisão do reino de Deus ignora as leis do mercado, ignora as leis dessa terra e responde apenas à obediência da palavra de Deus. Imagine que sua empresa ou seu ministério tem um recurso limitado para um desafio gigante. A lei do medo diz para você reter. Não entra, é perigoso, o mercado está instável, mas você tem uma direção de Deus. Mas o princípio ensina que se você separa o primeiro fruto desse recurso para honrar a Deus, não estou falando de dinheiro, estou falando do seu ministério, estou falando da sua vida, estou falando da sua casa, você o retira da limitação humana. Quer sair do limite humano? Quer sair do nível dessa terra? Dedica, entrega ao Senhor tudo que você tem. Entrega o teu coração. Não é você sair vendendo as coisas e entregar ao Senhor. Não, eu estou dizendo, entrega. Se você tem só isso, entrega só isso ao Senhor, que você vai sair do limite dessa terra. Então, um pouco,
quando passa pelo canal da obediência, deixa de ser insuficiente e torna-se semente. Ele não apenas supre a necessidade, ele sobra. Não vai só suprir a sua necessidade, vai sobejar, vai sobrar. Esse é o princípio, querido, que nós temos que ter. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel de estar diante de um Deus vivo e poderoso. O segundo, o princípio aqui que eu vejo é o princípio do sete, o ajuste do caráter. Esse segredo está revelado em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. A profundidade do texto, querido, aqui é que o Rio Jordão possui um significado espiritual, aquele que desce. Poderia falar sobre isso aqui no hebraico, destrinchar só sobre a palavra Jordão no hebraico. Seria um estudo profundo, mas ainda nós falaremos sobre isso. Mas Jordão é aquele que desce. Naamã era um general vitorioso. Naamã era um homem cheio de medalhas, de condecorações na sua parede, mas ele carregava a lepra, um símbolo para o orgulho e a autossuficiência que nos adoece por dentro. Talvez assim seja o papel de muitos cristãos. A cura aqui não é um ritual, é um processo de ajuste de caráter. Naamã precisava estar alinhado com o Senhor. O número 7 na Bíblia fala, é o selo da perfeição, é o encerramento de um ciclo de dor e o começo de um ciclo de alegria. Naamã precisou da descida. Por isso que Deus, na Bíblia, diz: desce ao Jordão. Ele está dizendo: desce, se humilha, se prostra, deixa o seu ego, deixa a sua soberba na margem do rio Lamacento. Ele teve que tirar a farda para mergulhar como uma pessoa comum. E a restauração só acontece quando o ego é deixado na margem, querido. Então, o mistério dos 7 mergulhos, uma jornada de transformação na vida de Naamã. Ao olharmos para a descida de Naamã ao Jordão, podemos conjecturar o que aconteceu no mundo espiritual em cada etapa desse processo. Não foram apenas mergulhos na água, foram níveis de entrega que precisamos ativar hoje na nossa vida. Talvez ali o primeiro mergulho dele não aconteceu nada diante da sua enfermidade, a lepra, mas talvez no primeiro mergulho houve uma limpeza do coração, onde toda a intenção errada é lavada. Talvez ali tinha muitas intenções erradas, como general, como autoridade. E aqui, talvez nesse primeiro mergulho, é o momento em que paramos de olhar para o milagre e começamos a olhar para o Criador. Porque se você só está em busca do milagre, você não vai olhar para o Criador. Talvez o primeiro mergulho limpou o coração do general Naamã para que ele começasse a entender e compreender. Porque lá no finalzinho do texto ele diz: Este é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Talvez o primeiro mergulho hoje na sua vida é limpar o seu coração. Talvez o segundo mergulho, né, é a quebra do ego. Aqui Naamã teve que esquecer que era um general. E onde morre a nossa necessidade de ser reconhecido para que Deus comece a aparecer. Talvez aqui nesse segundo mergulho, é onde você esquece dos teus projetos, dos teus sonhos, e você começa agora a entender e compreender Deus na sua vida. Talvez o terceiro mergulho é o alinhamento da mente. Nossos pensamentos são ajustados à frequência do reino. Saímos da lógica humana e entramos na visão profética. Talvez o quarto mergulho, a restauração das emoções e da saúde. O Jordão começa a tocar naquilo que está doente. Quando você se humilha, quando você desce, quando você se prostra, talvez aqui Naamã começou a ver que a doença estava sendo curada. Começa a restauração das emoções, começa a restauração da saúde e o equilíbrio entre o vigor físico e a paz interior. Talvez você nem está mais preocupado se está enfermo ou não, mas o importante é que você comece a ter uma paz interior. O quinto mergulho, talvez,
o fortalecimento da fé e dos projetos. Aqui o nosso chamado e nossos empreendimentos ganham uma nova estrutura. A fé deixa de ser uma teoria e se torna um alicerce inabalável. Talvez o sexto mergulho, a cura das feridas secretas. Olha isso aqui, querido. Eu estou conjecturando. Deus toca naquela lepra que ninguém vê. Deus toca naquele pecado que ninguém vê. Por isso que nós temos que descer, nós temos que mergulhar em Deus, crescer para baixo aos pés do Senhor. E a cura das mágoas ocultas e das dores que escondemos atrás da nossa armadura. Talvez ali tem coisas lá da sua infância que está te machucando até nos dias de hoje, e você tem uma armadura. Naamã teve que deixar a armadura de lado e mergulhar no rio Lamacento. Pensa bem, Naamã responde, né? Porque o profeta não dá nem moral para ele, fala, vai, manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Não, mas fala, por que que não mandou mergulhar lá nos rios da minha terra, que são águas cristalinas? Mergulhar nesse rio lamacento? Olha que coisa interessante, querido. Às vezes nós estamos pensando que estamos mergulhando em algo lamacento, mas ali você está se humilhando, você está se prostrando diante do Senhor. Eu estou falando sobre isso porque eu estou nesse processo. Já tem mais ou menos 14 anos que o Senhor disse, entra por 12 anos que eu estou nesse processo. Entra pro seu secreto e se prostra, que eu te ensinarei coisas grandes. Então, eu ranquei da armadura, estou prostrado até nos dias de hoje, estou aprendendo, querido, e estou compartilhando. E talvez o último mergulho, a manifestação da glória, o ciclo se fecha. A carne torna-se como a de um menino, é o nascimento de um novo homem, pronto para manifestar a glória completa de Deus na terra. Então, o processo aqui é gradual. A transformação não acontece de uma vez, mas através de camadas de obediência. Abandono da armadura, cada mergulho exige que deixemos algo do velho eu para trás. Deixa a armadura nas margens do rio e mergulhe. Aí vem a perfeição do ciclo, o número 7 garante que nada fica incompleto ou na obra que Deus começou. Olha que coisa tremenda, querido. Olha esse código. Por isso que eu vejo que o 7 é importante aqui. O 7 é a perfeição de Deus. O número 7, 7 vezes, garante que nada fica incompleto na obra que Deus começou. A obra que Deus começou na sua vida vai se completar em nome de Jesus. Tem uma canção que eu ministrava ela muito, né? Deus começou uma obra em nós. Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel. E a obra que Deus começou na mão completou, a obra que Deus está começando na sua vida vai se completar por completo. Então, no mundo dos negócios, ou no ministério, ou no seu chamado, ou no seu casamento, na criação dos teus filhos, né? Pode estar travado por um conflito de orgulho. O caminho da cura pode ser uma instrução simples e humilde. O princípio, a primeira pessoa simples que deu um conselho para Naamã foi uma menina de 12 anos. Vendo ele enfermo, a menininha de 12 anos falou: "Ó, se você conhecesse o profeta lá da minha terra, você iria lá." Talvez é uma instrução simples e humilde, sem trovões, sem relâmpago. Como admitir isso, né? Talvez um erro estratégico para a sua equipe, talvez um erro estratégico na sua empresa, né? E você vai ter que voltar e pedir perdão ao seu liderado, você vai ter que pedir perdão para a sua esposa, você vai ter que pedir perdão para os seus filhos, você vai ter que pedir perdão, talvez, para um discípulo seu, para dizer: "Eu errei." Sabe, coisa simples, humilde. Você se humilhar. Querido, isso dói. Quando você diz, eu errei, eu preciso retratar isso. Sabe, essa posição do Naamã falou muito comigo nessa posição. E tem coisas que eu estou fazendo isso. Cada dia que passa, o Senhor tem me advertido mais. E eu tenho me prostrado diante do Senhor e principalmente diante da minha família. Eu preciso mudar nos trato com os meus filhos, eu preciso mudar no trato com a minha esposa. Sabe, o ego, isso parece um mergulho no barro.
talvez você pedir perdão, talvez você, na sua glória, sabe? Eu pretendo me expor aqui dizendo, eu errei nisso, eu errei nisso. Por isso que eu quero registrar aqui o que Deus está fazendo na minha vida, que tem sido coisas tremendas. Mas às vezes nós podemos pensar igual Naamã, vou mergulhar num barro, mas é exatamente nessa descida que o ajuste da alma acontece. É nesse exato momento que a alma se alinha com o Espírito. É justamente nesse momento da descida no Jordão, num rio lamacento, que a alma de Naamã se alinhou com o Espírito. E o sucesso duradouro depende da sua constância em obedecer até o último mergulho. Eu vou até o último. E eu quero concluir, querido, falando do equilíbrio do governo: fé e humildade. O equilíbrio do reino exige pão na mesa e caráter no coração. O equilíbrio entre alma e espírito, o equilíbrio entre o espiritual e o natural, exige pão na mesa e caráter no coração. Deus deseja ativar a abundância em nós, mas também exige o ajuste de alma. Ele exige uma transformação de alma. Transformai-vos de glória em glória, transformai-vos na sua alma. Ele quer dar pão na nossa mesa, mas também ele quer o nosso caráter transformado. O pão multiplicado supre o corpo, mas o mergulho cura a alma. Não há governo real sem caráter tratado. Repete após mim, isso que eu acabei de dizer, vou até escrever isso aqui. Não há governo real sem caráter, sem caráter tratado. Escreve isso. Como diz lá em Mateus 6, versículo 33, que é coincidíssimo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o seu alinhamento. E o seu alinhamento. E a provisão é acrescentada. A fé acessa o poder, mas a humildade sustenta o trono. Então, o líder que prospera financeiramente, um empresário que prospera financeiramente, um ministério que prospera, com grandes ministérios que nós vemos aí, mas não trata seu orgulho, o seu orgulho torna-se um general leproso. Tem muitos líderes na frente, tem muitos líderes envolvidos em escândalo, porque ainda está ali como general, mas um general leproso. Eu não quero ser um general leproso. Eu quero mergulhar por 7 vezes no rio do Espírito. Talvez o meu orgulho, a minha soberba faça ver aquele mover de Deus como lama, porque eu vou ter que me humilhar. E eu me prostrarei. Assim é o segredo dessa palavra. Se humilha. Ele tem autoridade visível, mas está morrendo por dentro. Naamã, ele tem autoridade, o líder tem autoridade, mas ele está morrendo por dentro. Então o segredo é manter o pão na mesa, porque haverá abundância. É você entregar tudo a ele, e ter fé, mas um coração limpo através da humildade. Tudo isso converge para Jesus Cristo, a nossa fonte de toda vida e poder. Mergulhar 7 vezes no rio, mergulhar 7 vezes a perfeição é Jesus Cristo. Se você não tem Jesus ainda no coração, quando você o aceita, ele vem e limpa, ele é a água a qual nós mergulhamos. Amém, querido? Eu quero orar fazendo essa ativação da nossa provisão e a nossa transformação. Porque eu sei que Deus são códigos aqui, são palavras chaves aqui para dentro desse texto de 2 Reis, capítulo 4 e capítulo 5. Depois você lê, eu vejo aqui que Deus vai dar a mim e a você, para a igreja nesse tempo, a provisão e a transformação. Porque ele não pode dar a provisão se não há uma transformação. E quem recebe a provisão sem a transformação está sendo exposto pelo diabo a nível nacional e internacional. Nós precisamos nos humilhar, mergulhar no rio por 7 vezes. Se for preciso mais, mas que você se humilhe.
para que você tenha a provisão e a transformação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós nos colocamos diante de Ti com um só corpo nesse ambiente virtual. Reconheço que tudo o que somos, tudo o que temos vem da Tua mão. Como família, apresentamos nossas vidas. Como família de Cristo, nós apresentamos diante do Senhor projetos, ministérios e negócios diante do teu altar. Pai, eu quero entregar tudo que é em mim. O primeiro de mim é do Senhor. Nós ativamos agora o princípio da multiplicação. Multiplique em nós, Senhor. Não olharemos para as limitações deste mundo. Vamos declarar que o pouco nas tuas mãos, Adonai Eloheno, torna-se abundância para todos nós. Entregamos nossas primícias e honramos a tua fidelidade. Quero o fluxo da tua bênção em mim. Que o fluxo da tua bênção seja destravado sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre a minha empresa, sobre o meu chamado, em nome de Jesus, sobre a minha igreja. Pai, nós entramos agora nas águas do ajuste. Nós entramos agora nas águas do ajuste. Assim como Naamã, nós escolhemos descer juntos as águas do Jordão. Nós descemos na profundidade do Espírito. Renunciamos agora a todo orgulho e autossuficiência. Retiramos nossa armadura e posições diante de Ti para mergulharmos na Tua presença. Nós mergulhamos agora, Deus, no primeiro mergulho. Limpa os nossos corações. Limpa os nossos corações. Em nome de Jesus. Mergulhamos agora no segundo mergulho. Quebra o nosso ego. Quebra o nosso ego. Quebra o ego da tua noiva. Quebra o ego da igreja, da liderança. Quebra o ego meu, Adonai. No terceiro mergulho, alinha as nossas mentes ao teu reino, alinha o meu pensar, alinha o meu agir, alinha o meu sentir, alinha o meu ouvir, alinha o meu ver ao teu reino. No quarto mergulho, restaura nossas emoções, restaura a nossa saúde, restaura a minha emoção, restaura, Deus, a minha saúde emocional, física, espiritual. No quinto mergulho, fortalece a minha fé, fortalece a nossa fé, os nossos empreendimentos, aquilo que nós colocarmos as mãos, seja próspero. No sexto mergulho, cura as feridas que carregamos em segredo, Senhor. Carregamos muitas vezes feridas, Pai, palavras, carregamos muitas vezes coisas que nos machucam. Pai, cura estas feridas da tua igreja, cura essas feridas, Deus, na minha vida, na minha casa. Cura essa ferida na minha esposa, dos meus filhos, na tua liderança e no sétimo mergulho. Manifesta a tua glória completa em nós. Manifesta a tua glória completa. Pai, remove toda a lepra espiritual, emocional e financeira. Cremos que a tua graça encontra hoje o nosso impossível e que a partir de hoje o transbordar e a cura seja a marca desta família, família cristã. Pai, e aqueles que por acaso passar por aqui e ouvir, Deus, que o Senhor possa despertar o ministério chamado, o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de evangelista, de pastor e de mestre na vida deles. Cura para que eles possam se levantar nessa nação. O Senhor está levantando não só um homem, mas o Senhor está levantando a tua noiva, o Senhor está levantando a tua igreja. Adonai, eu oro assim e peço a Deus que esse registro fica e aqui e ecoa por todos os lados, em nome do Senhor Jesus Cristo, curando a tua igreja. Amém, queridos? Meus irmãos, obrigado. Não sei se ficou longo, mas é o que Deus ministrou no meu coração. Talvez nunca tenha a oportunidade de ministrar essa palavra em algum lugar, mas como o Senhor falou comigo hoje, né? E eu estou um pouquinho cansado, porque nós acabamos de chegar de Brasília, na intercessão da Sala de Oração Nacional, né? Agora, no sábado, vai ter um evento no aniversário de, de Brasília, né? E hoje, que dia que é hoje aqui? Hum, hoje são 23, né? É, dia 25 agora é aniversário de Brasília, nós estamos no ano de 2026. Amém, querido? Eu estou compartilhando com você
Que Jesus te abençoe. Muito obrigado, tá bom? E eu creio que virá coisas grandes para nós aqui. Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, shalom, shalom.